convidamos a palavra a doutora André Guilherme. Muito boa tarde a todos, senhores e senhoras, inspetores penitenciários. Para mim é uma honra enorme estar aqui falando com os senhores. Saúdo também a mesa, na pessoa do presidente Gutenberg. E atento aqui ao tema proposto, ao seminário, o papel do agente penitenciário na atual conjuntura, eu observo que um dos itens que foi colocado, e aliás muito bem colocado, é o seguinte: agentes penitenciários muitas vezes esquecidos nas discussões sobre o sistema prisional, né, e quem efetivamente age no ambiente prisional. E esse esquecimento, na minha opinião, já começa pela própria estrutura da Secretaria de Administração Penitenciária, que tem esse nome no Rio de Janeiro, recebe alguns nomes distintos em outros estados, mas é a mesma instituição, que é a pessoa do chefe da instituição. A gente não analisa essa estrutura. Se você pega, por exemplo, a Defensoria Pública, a honrosa Defensoria Pública, o chefe da instituição é um defensor público, eleito pela classe. Se você pega o Ministério Público, o chefe da instituição é um promotor de justiça, eleito pela classe. Secretaria de Segurança Pública, um delegado de polícia. Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, qualquer polícia militar é um policial militar. Aí eu pergunto, e os senhores já devem estar fazendo essa pergunta na cabeça: por que é a única instituição de segurança pública onde o chefe da instituição não é um inspetor penitenciário? Por quê? Eu não entendo. E mais, por que esse chefe da instituição não é uma pessoa eleita pela própria classe? Por quê? Eu perguntei para o presidente Gutenberg, que tem uma vasta experiência, 23 anos. O senhor já viu algum inspetor penitenciário ser o chefe da instituição? Nunca, doutor. Nunca. E aí o que acontece? Coloca-se uma pessoa estranha ao sistema prisional, que não conhece o sistema prisional, e quando começa a conhecer, já está acabando a gestão. Mas aí, meus amigos, eu não preciso dizer o que acontece. Temos agora aqui uma nova lei de execuções penais. Não sei se os senhores tiveram acesso a isso, mas quando forem pegar para ler, tenham calma, sentem, né? Abram uma cervejinha e fiquem realmente preparados para o que os senhores vão ler aqui nesse projeto de lei que já foi aprovado pelo Senado. Onde o agente penitenciário foi completamente esquecido. Onde a estrutura da secretaria, a estrutura da sua profissão foi esquecida. E, aliás, não foi esquecida, não. Ela foi até atingida em alguns pontos. Por exemplo, permite-se agora que o diretor não precise mais ser um integrante da carreira. Ou seja, estamos regredindo. Não só não estamos estagnados, a gente está regredindo. Pode ser uma pessoa estranha à carreira que fala possibilitando-se, né? Aí quando a lei fala isso, possibilitando-se, aí, meus amigos, o que era para ser exceção vai se tornar regra, né? E pode ser também qualquer curso superior. A professora destacou bem a necessidade de uma formação específica a nível superior para a profissão, ou então para a estrutura de alguns cargos na profissão. Temos hoje uma graduação de segurança pública, poderia ser mais específica também de segurança penitenciária. Falta uma estrutura de plano de cargos e carreiras na estrutura da Secretaria de Administração Penitenciária. Você observa, às vezes, falta de garantia dos próprios profissionais. Às vezes você tem um diretor ou subdiretor que hoje está ali ocupando aquele cargo, mas amanhã pode se ver de novo dentro do miolo da cadeia, e às vezes ele fica preocupado em tomar alguma providência enérgica contra A ou B, porque depois os papéis podem se inverter, né? Não se preocupa com isso, que é uma coisa essencial para que uma carreira funcione bem, é ter uma estrutura básica de funcionamento, é ter um chefe reconhecido pelos seus subordinados. Não se preocupa com isso, se preocupa com um excesso de direitos para presos, mas se esquece dos agentes penitenciários. Se preocupa até que agora o preso, quando tiver livramento condicional, o agente penitenciário vai ter que levar ele em casa.
Criaram o Uber agora. Né? Criaram o Uber para o preso. Né? E o agente penitenciário, que sai do seu serviço, né? Tem porte de arma, mas não tem arma. Não é verdade? Então ele sabe. Porte de arma não tem arma. Porte de arma sem arma, pendura na parede de casa. Né? Porque a arma não é garantida a todos os agentes penitenciários, apesar de terem o porte de arma. E apesar de ser uma profissão extremamente perigosa, onde você às vezes tem que antipatizar com aquelas pessoas que estão ali dentro, com criminosos de extrema periculosidade, que têm um poder extremamente nocivo no âmbito extra e intramuros, e você está disposto. Eu já tive assim, contato com vários, falando assim, doutor, eu estou ali revistando os pertences e tudo mais, saio do meu trabalho, vou para o ponto de ônibus, está a família de todos eles ali que eu acabei de revistar. Hã? E aí, o que se faz? Porque, meus amigos, a pessoa de bem, servidor público, tem seus dados expostos na internet hoje em dia. Hoje em dia, qualquer sitezinho aí que você paga 15, 30 reais por mês, você pega o seu nome, bota ali, vem até o teu tipo sanguíneo. Né? Outro dia uma pessoa me procurou, doutor, pelo amor de Deus, eu entrei nesse site e apareceu a creche da minha filha. Veja só, você está ali trabalhando corretamente e seus dados estão aí, para quem quiser. Né? E qual garantia que você tem em relação a isso? Qual garantia que você tem em relação a isso? O doutor bem colocou aqui a questão da proporção entre os agentes penitenciários e o número de presos, que é absurda, né? É absurda. A ONU, junto com o nosso Conselho Nacional de Política Penitenciária, realmente fala 5 presos para cada agente, 5 presos para cada guarda. Aqui, vocês viram aqui que só acontece em Bangu. Né? E temos unidades com 300, 400 presos por guarda. Isso porque o doutor colocou ali o número máximo da turma. A gente sabe que na turma, quando não tem, por exemplo, o grupo de polícia, o GPU nas unidades, que é aquele grupo específico que toma conta da portaria, quem vai ficar na portaria vão ser agentes da turma. E o mesmo se diz da muralha, né? Que não tem todos os seus postos cobertos em nenhuma unidade do Rio de Janeiro. Nenhuma unidade do Rio de Janeiro, a muralha está totalmente composta, o que é um risco enorme e os senhores sabem muito bem disso. Ou seja, aquele número que aparece ali é ainda mais baixo quando você considera o miolo da cadeia. Aí você pega um Vicente Piragibe, por exemplo, que é uma mini cidade, né? Ali não tem diretor, ali é um prefeito, não é verdade? É um prefeito. Você observa, às vezes, 3, 4 agentes naquela multidão de presos. Né? O sujeito fica acuado, é natural do ser humano. Você é um agente penitenciário, você não é um super-herói. Você vai voltar para sua casa, o seu filho está te esperando. Você tem que levar a sua filha no colégio, seu filho no futebol. Hã? E aí? Por que não se estabeleceu nesse projeto de lei aqui, também não se estabeleceu que as unidades agora, não sei se os senhores sabem, mas as unidades agora que tiverem com excesso de lotação, vai ter benefícios automáticos aos presos. Né? Tiver no semiaberto vai ser solto, porque o regime aberto acabou. Na nova lei não há mais regime aberto. Ok? Não há mais regime aberto. Já não havia de fato em vários lugares. Aqui no Rio, um esforço terrível para manter o regime aberto, ainda há, mas capenga. Mas agora não há mais. Agora vai ser monitoramento eletrônico, que também não funciona direito. E quando tiver pulseira, né? Quando a gente der sorte que o sistema de monitoramento estiver funcionando adequadamente, tiver pulseira para todo mundo, vai ser só pulseira eletrônica. Não há mais regime aberto. Ou seja, se você pega uma unidade de regime semiaberto, que são os grandes problemas também aqui, os senhores devem ter visto que, né, as unidades semiabertas ali são bem problemáticas, vai ter que soltar tudo. Vai ter que soltar tudo. A solução vamos resolver a superlotação abrindo a porta da cadeia. É a solução mais prática, mais fácil. E sabe por que isso acontece aqui no estado do Rio de Janeiro? Porque é o seguinte, nós temos a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Administração Penitenciária. Enquanto o sujeito está na rua, o problema é da segurança pública. Aí o sujeito é preso, agora o problema é da SEAP. E aí uma não se comunica com a outra. Temos casos até de os dois serem inimigos, né? Só que uma está no 4º andar e outra está no 5º andar. E uma não fala com a outra. Aí, para resolver o problema,
eu jogo para o teu colo, e vice-versa. Né? Tem que ter uma interação maior, tem que ter um entrosamento de atividades. E mais, se você pega a referência de outros estados do Brasil, que já tiveram problemas caóticos em matéria de sistema prisional, hoje eles se transformaram em estados de referência. Né? Espírito Santo, por exemplo. São Paulo, atualmente, tem aproximadamente 13 unidades em construção. 13 unidades em construção. E no Rio de Janeiro, quantas unidades em construção? Quantas unidades em construção? Tem uma parada, completamente parada, dá pena de ver uma unidade daquela, que pode comportar entre 500 e 1.000 presos, se depreciando no tempo. Estava com 80% das obras concluídas, agora deve estar metade, porque até mesmo os diretores de outras unidades prisionais, está faltando uma peça aqui, está estragando lá, vou pegar para botar na minha. Além dos efeitos do tempo, da chuva, dá pena de ver. Vários projetos foram abandonados e a superlotação não se resolve assim da noite para o dia. Quando essa lei aqui entrar em vigor, nós não estamos preparados para receber as consequências que ela vai gerar. Vai ser uma preocupação séria, vamos entrar no estado caótico de segurança pública. Concordo que inúmeros debates devem ser feitos em matéria de política criminal, questão das drogas, do encarceramento. O objetivo aqui não é discutir o preso e sim o agente penitenciário, mas eu preciso dizer apenas uma opinião minha, que o crime é um ato voluntário. Ninguém vai para lá, Ninguém vai para lá obrigado. O crime é um ato voluntário. Já o papel do agente penitenciário é ir para lá para cumprir o seu dever. Muito embora as condições sejam adversas, ele tem que ir lá cumprir o seu dever. Ele não pode abandonar o seu posto. Então, ali é uma necessidade dele. Se ele pudesse escolher, talvez ele não estivesse ali. Mas ele vai cumprir o seu dever. Mas em que condições que ele vai cumprir o seu dever? Quais são as garantias que estão sendo conferidas a esse agente? Cadê um projeto de lei que olhe para esse agente? Cadê esse projeto de lei? Cadê essa movimentação parlamentar que se preocupa em excesso de direitos para criminosos e não se preocupa com aquele sujeito que está ali na última fronteira? Eu sempre falo, quem trabalha no sistema prisional, e eu trabalho no sistema prisional, estamos na última fronteira. Estamos ali no limiar. E quem olha por nós? Quem olha pelos agentes penitenciários? Por que essa lei, que vai entrar em vigor em breve, não se preocupou com isso? Uma lei que, na minha opinião, modificou uma lei que já estava bem obsoleta e trouxe dispositivos, às vezes, conflituando entre si, caput com parágrafo único, uma coisa não falava outra. Tínhamos o trabalho do preso como obrigatório, agora o trabalho do preso é facultativo. Aí se fala, não, o trabalho obrigatório é trabalho forçado, a Constituição veda. Não, trabalho obrigatório é uma coisa, trabalho forçado é outra. Ninguém vai obrigar o sujeito abaixo de vara a trabalhar. Se ele não trabalha, toda vez que se descumpre um dever, é falta disciplinar. É assim que funciona a lei de execuções penais. Nós temos uma mão de obra hoje em dia grande, uma massa carcerária grande, e você pega o percentual de presos que trabalham no Rio de Janeiro, 3 a 7%. 7% se você considera os faxinas, Se você não considerar os faxinas, 3%. Dos menores índices do Brasil. E o trabalho do preso está associado diretamente ao índice de reincidência, todos nós sabemos disso. Tanto é que, se pegarmos a experiência de Santa Catarina, por exemplo, temos 60% do efetivo carcerário aproximadamente trabalhando, e estamos observando Santa Catarina os menores índices de reincidência do Brasil. Por que não temos unidades aqui, por exemplo, também autossuficientes, que produzam, que aproveitem o que vão utilizar? Temos, por exemplo, referências no estado do Piauí, onde há uma unidade 100% autossuficiente. Tudo que ela consome, ela produz. Eu me lembro uma vez que eu estava falando com
determinado agente lá no complexo de Bangu, do alto escalão, e falei, temos inclusive um exemplo em Juiz de Fora que os preços estão produzindo energia, né? Isso apareceu na mídia, né? Eles pedalam lá, podem fazer remissão, né? Da pena, pedalando, é bom para a saúde e tudo mais. Produz energia para a unidade prisional, ele riu, como se eu estivesse contando uma piada. Você pega um exemplo aqui do Rio de Janeiro, onde janeiro é o mês que mais chove e é justamente o mês que mais falta água em Bangu, nas unidades prisionais. Temos unidades completamente improdutivas, com um espaço enorme, lá sem que se produza nada. Estamos voltando no tempo, tínhamos unidades como o Esmeraldino Bandeira, como a professora bem colocou aqui, que era uma unidade industrial referência no Brasil, agora está andando para trás. Tínhamos unidades que produziam até peixe, não se produz mais, né? Então temos que refletir uma série de fatores, mas sempre observando o quê? O agente penitenciário está nessas condições, está sem estrutura de trabalho, não está sendo lembrado nos projetos de lei, na evolução, nos debates do sistema prisional. Então temos que reforçar esse discurso para que finque-se a ideia de que o agente penitenciário é um servidor essencial, indispensável em qualquer debate que se queira fazer em matéria de segurança pública, em matéria de segurança penitenciária. Não há como fazer qualquer debate, progredir nesse setor, sem que se coloque o agente principal disso tudo, que é o agente penitenciário. Bom, senhores, não vou me estender mais para não cansar os senhores. Agradeço a atenção, muito obrigado.